Estou lendo um estudo acerca de Salmos. Eu estou no capítulo 1, dois tipos de pessoas. Este salmo fornece um prefácio adequado a toda a coleção de salmos, independentemente de ter sido escrito com esse propósito ou não. A sua intenção agora é recomendar o estudo do saltério, em particular como nutrição na palavra de Deus. Então, embora didático em vez de salmódico, a métrica, se é que existe, é irregular. A melhor maneira de descrevê-lo é cântico de sabedoria, Weiser, e deve ser relacionado com os sábios. Confira Jeremias 8:9, 18:18, Eclesiastes 12:9 e Provérbios 8:1, cuja função era ensinar o povo a viver a sua vida de forma inteligente e com base em padrões religiosos, Weiser. Não está claro se o salmo teve origem em Jeremias 17, do 5 a 8, ou vice-versa. Se foi a primeira opção, é pós-exílico. Se a segunda é pré-exílico. Se foi usado no culto, seu contexto pode ter sido o padrão antigo das maldições e bênçãos. Deuteronômio 27, 11 e 28, 6. O salmo pode ser dividido em duas partes principais, embora alguns prefiram três. Weiser, os versículos 1 a 3, pintam o retrato de um homem justo. Em termos negativos, ele não segue o conselho, não compartilha o caminho, o modo de vida, nem adota as atitudes dos maus. Em termos positivos, ele confia na orientação de Deus e por isso cumpre a sua função imaginada por Deus. Em contraste, os versículos 4 e 6 descrevem o destino dos maus. Eles são vazios, inúteis, instáveis e inconstantes. O caminho que escondem inevitavelmente resulta em ruína. A divisão nítida da humanidade em justos, hebraico Sadikim, os ímpios no hebraico é Ereshaim ou Sadikim. Justos Sadikim, ímpios Ereshaim. As suas palavras estão no plural. Corresponde à distinção definitiva entre aqueles que têm um relacionamento correto com Deus, com sua lei e com as outras pessoas, e aqueles israelitas ou gentios que intencionalmente rejeitam esses padrões. Versículo 1, feliz, Ashri, né? Ou felicidades de, provavelmente um plural de intensidade. Deve ser diferenciado do hebraico Baruch, abençoado, ver comentário de 26:2. Significa o elogio a outra pessoa pela bênção que recebeu ou está para receber, H. Hatnel, Weiser, página 87. E pode ser parafraseado como é recompensada a vida de A. Anderson, ou como é inevitável. Não, é como é invejável o homem. Invejável o homem, pontinho. W. Jazen e V. Anderson, página 58. Feliz, como na NVI. Em algumas outras versões modernas não é inteiramente satisfatório. Sugere, por inferência, um estado de espírito que depende de oportunidades e circunstâncias da vida, e não uma condição que resulta da bênção de Deus. Zombadores, única ocorrência da palavra nos Salmos, mas é comum na literatura sapiencial. Provérbios 15:12, 21, 24. Em vez de ter prazer na lei de Deus, eles menosprezam essa lei e os que a seguem. 2. Lei, no hebraico Torá, literalmente instrução, orientação ou ensino, Provérbios 8:8. No Antigo Testamento se refere à revelação da vontade de Deus por intermédio dos profetas, Isaías 1:10, e dos sacerdotes, Deuteronômio 17, do 8 ao 11, em regulamentos específicos, Levíticos 6:9, e códigos de lei escritos, Êxodos 24:12, Deuteronômio 29:21. A certa altura, o termo passou a ser usado para denotar o Pentateuco, Neemias 8:1, e até mesmo o Antigo Testamento como um todo, Romanos 3:9. E vê também comentário de Salmo 119, que provavelmente é referência a um documento escrito
que o homem justo, provavelmente um escriba ou um rei, confira Deuteronômio 17, 19, leria para si mesmo em voz baixa, medita, literalmente murmurar, ou recitaria de memória. Inclui a ideia de que a intenção dele é pôr a lei em prática, Deuteronômio 17, 19, Josué 1, 8. Versículo 4, acerca de peneirar, joeirar o trigo, como símbolo do castigo divino, Jó 21, 18, Salmos 35, 5, Isaías 29, 5, Mateus 3, 12, e versículo 5, julgamento, no hebraico mispat, pode denotar como também justiça, ver comentário de 33, 5, o ato ou lugar de decisão, o veredito, a sentença ou a execução de sentença, e é o castigo. Aqui pode ser uma referência ao juízo final do dia de Javé, Joel 3, 2, 12 e 14, mas mais provavelmente indica os atos contínuos de julgamento divino nos eventos da história, Ezequiel 23, 24, ou o veredito de Deus mediado por agentes humanos, Deuteronômio 1, 17 e 2 Crônicas 19, do 8 ao 11. O resultado final sempre é a purificação do povo de Deus. Malaquias 3, 2, a congregação dos justos, Salmo 111, 1. Versículo 6, a prova, as versões em geral trazem conhece. ARC, interessante a tradução da CNBB, o Senhor protege a caminhada dos justos. A palavra significa literalmente conhece e sugere relacionamento pessoal, interesse real, cuidado, orientação e até mesmo aprovação, como traz aqui a NVI. Salmo 139, do 1 ao 6, Amós 3, 2, Jeremias 1, 5, Naum 1, 7. Salmos 2. E aqui já é o Salmos 2, né? O rei segundo o coração de Deus. Eu não sei se eu vou gravar salmo por salmo, porque aí não sei se vai ficar muito... Não, é Salmos 2, o rei segundo o coração de Deus. O salmo régio, usado muito provavelmente na entronização de cada rei da linhagem davídica e talvez também numa celebração anual da sua ascensão. Introdução 2.2. Não está claro se foi escrito especificamente para uma coroação ou, talvez, em algum momento crítico em que o reinado do rei foi ameaçado por uma confederação de reis das nações vizinhas. Salmos 10, 1 Reis 11, 14, 21 e 23. O poeta pode ter sido o próprio rei, o salmo é atribuído a Davi. Assim Kidner, Atos 4, 21, e a Salomão, assim Kirkpatrick, 1 Crônicas 28, 6 e 29, 22 e 23, ou a um profeta da corte ou sacerdote. Podemos também imaginar o rei recitando o salmo todo, ou um profeta fazendo isso em nome do rei. Também é possível que o salmo fosse recitado pelo sacerdote que realizava a unção, e pelo rei, 7:12. Há 4 estrofes bem definidas. Os versículos 1 ao 3 descrevem a conspiração inútil dos reis terrenos, enquanto os versículos 4 a 6 mostram a reação do rei celestial. Nos versículos 7 ao 9, o rei davídico cita a sua autorização divina e o salmo conclui, do versículo 10 ao 12, com a proclamação de um ultimato aos rebeldes. Essa interpretação teológica do papel do rei davídico vai muito além da realidade da experiência histórica da monarquia. Nenhum rei de Judá, nem mesmo Davi, chegou a exercer domínio mundial. À medida que os reis de Judá se afastavam cada vez mais desse ideal posto diante deles, os homens olhavam para o futuro, ou seja, o cumprimento da promessa divina de Davi, a Davi. 2 Samuel 7, 8, 16, Isaías 9, 7, 11, 1 ao 5, Jeremias 23, 5. Após a queda de Jerusalém em 587 a.C. e o fim da monarquia, salmos como esse passaram a ser compreendidos e usados de forma profética messiânica. Os autores do Novo Testamento e os cristãos em geral enxergam o cumprimento deste salmo no reinado de Jesus, o Messias,
Atos 4, 25 e 28, 3 e 13, Hebreus 1, 5, Mateus 3, 17, Romanos 1, 4, Apocalipse 2, 26, Introdução 4.2. O livro de orações indica o seu uso para o dia da Páscoa. Versículo 1, porque expressa tanto a perplexidade com a possibilidade de que alguém pudesse ser tão tolo a ponto de se rebelar contra Deus, quanto a certeza de que essa conspiração é inútil. Atos 5:39. A força do porquê provavelmente se estende até o versículo 10. Tramam o mesmo verbo de medida em 1.2, confira BJ, meditam em vão, versículo 2, tomam posição, literalmente se levantam, preparam-se para a batalha, 1 Samuel 17:16, na BJ, se insurgem, e o seu ungido, na época do Antigo Testamento, a unção servia para consagrar objetos, Êxodos 29:36 e 30:26. Ou pessoas tais como sacerdotes, confira Êxodos 28:41, Reis 1 Samuel 10:1, 16:3, 1 Reis 1:39 e possivelmente profetas, 1 Reis 19:16, 1 Crônicas 16:22. Aqui, como geralmente no Antigo Testamento, o substantivo hebraico Mazia é uma referência ao rei no trono, considerado uma figura, no caso é Machia, né? Machia, sim, Machia, porque tem um acento ali no S ali. Machia, referência ao rei no trono, considerado uma figura sacrossanta. 1 Samuel 24:6. Foi somente numa data posterior que a palavra passou a significar o futuro e esperado Messias davídico. E dizem, não está no hebraico, versículo 3. Esse versículo sugere o tipo de rebelião de nações vassalas que ocorria com frequência no Oriente Médio, quando um rei morria e antes de o novo rei se firmar no trono, correntes, algemas, provavelmente é uma referência às correias de como que fixavam a canga sobre um animal, Jeremias 27:2. Versículo 4, do seu trono, as versões em geral trazem aquele que habita nos céus, literalmente aquele que está sentado. Confira 11:4, põe-se a rir, um antropomorfismo que destaca como é ridícula a hostilidade dos inimigos de Deus. Samuel 37:13, 59:8, Isaías 40:22. O Senhor, a NVI, segue o texto maçorético que traz Adonai. Senhor soberano, mas alguns manuscritos hebraicos trazem Javé. Versículo 5 da NVI, falta a partícula de conexão presente no hebraico e traduzida em geral por então, que retrata o ponto de inflexão na crise. Versículo 6, eu mesmo estabeleci, melhor seria, mas quanto a mim, eu estabeleci. Sião, originariamente, o nome ou da fortaleza dos Jebuseus ou do monte em que estava situada. 2 Samuel 5:7, depois foi usado em relação à colina do templo, Salmo 132:13, Malaquias, não, aqui é Miqueias 4:2. E finalmente, a Jerusalém como um todo, Isaías 10:24 e Amós 6:1. Escolhida por Deus para ser sua cidade, 48:1. Jerusalém no NBD. Santo porque era o lugar em que Javé, o seu santo Deus, manifestava a sua presença simbolizada pela arca, o seu trono terreno, 2 Samuel 6:2, primeiramente localizada no santuário tenda de Davi, 2 Samuel 6:17, e mais tarde no templo, 1 Reis 8:6-13. Versículo 7, decreto, no hebraico Hok, traduzido por estatuto em Salmo 119. Aqui provavelmente se refere ao oráculo divino de 2 Samuel 7, do 10 ao 16.
conhecido como Aliança Davídica, confira 89.3, que talvez tenha sido incorporado em um documento ou carta especial dado ao rei na sua coroação. Naquele dia, hoje, ele se tornou filho adotivo de Javé, o seu representante legítimo na terra. Te gerei não significa descendência física ou deificação, mas adoção. O eu é novamente enfático. Versículo 8. Como filho, ele é também herdeiro. Gálatas 4:7. E visto que o governo de Deus é mundial, a herança do rei é a terra toda. Versículo 9. A Septuaginta traz: tu os pastorearás, mas é mais provável que a vara ou cetro de ferro seja a clava de guerra e não a vara ou cajado de pastor. Confira 23.4. Despedaçarás, destruição fácil, mais completa. A. Anderson. Versículo 11. Adorem, a palavra no hebraico, assim traduzida é servir, na ARA, na RCI e na BJ. Submeter-se politicamente ao vice-regente de Javé significa adorar o próprio Javé. Versículo 11, 12. Exultem com tremor, beijem o filho, assim o texto massorético. A BJ traz: beijei seus pés com tremor. O texto parece corrompido aqui, é improvável que fosse usada aqui a palavra aramaica bar, que é filho. Quando a palavra hebraica normal para filho é bem, foi usada nos versículos 7. Muitas ações foram propostas. Beijai sinceramente Kidner, beijai o escolhido. Smith, beijai o solo. Kingren, vivei com tremor, homens mortais. Dahud, beijai o rei. Neb. As versões antigas não oferecem grande ajuda. A Septuaginta, o Targum e a Vulgata trazem aceitai correção. Símaco e Jerônimo trazem adorai com pureza. A emenda mais simples é a seguida pela RSV e a BJ, beijar os seus pés. No antigo Oriente Médio, beijar os pés significava um ato de respeito e auto-humilhação. Salmo 72:9, 1 Samuel 10:1, versículo 12, ele referência a Deus, de repente ou no caminho, BJ. A meio caminho felizes, ver comentário de 1:1, neles se refugiam sob seu protetorado a suzerania do seu rei. Salmo 3, oração matutina por libertação. Esse lamento individual é o primeiro de 14 salmos, cujos títulos os relacionam a eventos na vida de Davi. Introdução 3:2. A fuga de Davi diante de Abraão é relatada em 2 Samuel 15:13. Mas esse salmo não faz menção explícita a eventos registrados ali. Isso significa que poderia ser usado por todo o israelita individual para expressar sua própria situação de angústia. EG, acusação falsa ou perseguição. Ou que o rei davídico, como representante do seu povo, versículo 8, poderia recitá-lo num dia de lamento nacional, quando o país estivesse sofrendo por ter sido invadido por um inimigo. O salmo parece dividido em 4 estrofes, embora não haja pausa após o versículo 6. Acerca de pausa, Selá, vê a introdução 3. Os versículos 1-2 destacam a seriedade da situação do salmista. Ele está cercado de inimigos que já rejeitaram. Os versículos 3-4 expressam a sua confiança no Deus que o protegeu no passado e certamente fará isso de novo. Os versículos 5-6 descreve a experiência de uma noite passada em paz, porque a sua mente estava descansando em Javé. Finalmente, nos versículos 7-8,
ele clama a Deus por vitória e bênçãos. Versículo 1, vemos a importância de muitos, pois a palavra é repetida nas primeiras linhas. Versículo 2, o meu respeito, literalmente, na minha alma. O termo hebraico nefesh é usado de 3 maneiras nos Salmos. Primeiro, indica a essência da vida no homem, sua vitalidade essencial. Salmo 6,4, 107,5. Segundo, refere-se ao aspecto mental ou psicológico do homem, sua personalidade, o centro dos seus sentimentos, desejo e vontade. Salmos 6, 3. Terceiro, com o sufixo pronominal, funciona como uma perífrase ou substituto emocional no pronome pessoal. Minha alma significa eu. Assim aqui em 6, 3, 4, 120.2, etc. Em Gênesis 2,7 corresponde a palavra ser em referências como Levítico 7,20 e Ezequiel 18,4. Responde à palavra pessoa, significados menos comuns incluem garganta ou pescoço, Salmos 78,18, desejo, Salmos 35,25 e coragem, Salmos 107,26. Vê também alma na NBD. Deus nunca o salvará, literalmente não há salvação em Deus. A frase provavelmente indica que o salmista pecou, confira 2 Samuel 16,7 e Jó 8,6. E não que Deus é impotente, confira Isaías 36,15. Versículo 3, escudo, aqui é o escudo pequeno, redondo de defesa, hebraico magem, usado pela infantaria leve, confira o comentário de 5,12. A minha glória ou aquele a quem me glorio, ou ainda aquele que restaura a minha glória, honra e dignidade, A.Anderson. Que me fazes andar de cabeça erguida, erguer a cabeça de alguém era restaurar essa pessoa à posição de liberdade e dignidade. Gênesis 40, 13, 2 Reis 25, 27 e Salmos 27, 6. Versículo 4. O tempo dos verbos sugerem ação repetida no passado. A resposta vem ou por meio de um oráculo ou de um ato real de libertação. Seu santo monte, o Monte Sião, ver comentário de 6.5, versículo 5. Apesar de seus inimigos e do que eles pensam, ele passa uma noite tranquila de descanso. O eu é enfático, apoiado como sempre, sustém então no tempo contínuo pelo cuidado de Javé. Versículo 6, os muitos dos versículos 1, 2 se tornaram um exército inumerável na nebe miríade, ordenado e preparado para a batalha, Isaías 22, 7, mas ele se nega a ter medo. Versículo 7, levante-se, Senhor. Um grito de guerra israelita associado ao fato de levar a arca para a batalha. Números 10, 35 e Salmos 68, 1. Quebra o salmista talvez esteja lembrando experiências passadas em que Deus realizou libertação ou expressando um desejo em relação ao futuro. M. Daoud. Se tu quebrasses o queixo, expressando desprezo e insulto. 1 Reis 22, 24 e Jó 16, 10. Arrebenta os dentes significa privar de poder de causar dano. Jó 29, 17, Salmo 58, 6. Versículo 8, livramento, literalmente salvação. Na nebe é vitória. Vê comentário de 35, 3, acerca do pensamento do versículo 8a. Confira Provérbios 21, 31, acerca da bênção. Vê comentário de 26, 12, do versículo 8b. Confira Números 6, 23 a 27. Salmos 4, oração noturna por paz. Poderíamos classificar este salmo ou como um lamento individual ou como um salmo de confiança. Introdução 2.1. Alguns eruditos
Kirkpatrick e Kidner o associam à mesma situação da sugerida para o Salmo 3 e a rebelião de Absalão. Outros o consideram ou palavras de um líder da comunidade, como por exemplo o rei J.H. Eaton ou o sumo sacerdote Bedum durante um período de fome ou guerra, ou como a oração de um israelita individual acusado falsamente de algum crime, A.A. Neste caso, o salmo poderia ter sido usado em ocasiões em que causas judiciais eram decididas no santuário central, Deuteronômios 17, do 8 ao 13, 19, 16 a 21, provavelmente acompanhadas de um ato cultual. Confira o versículo 5. Não é fácil dividir o salmo em estrofes. Uma alternativa para a versão da NVI seria agrupar estes versículos em pares. Kirkpatrick, seguindo a pista fornecida pelo uso de pausa. Selah, introdução 3. Isso parece menos natural. O grito de socorro do salmista, versículo 1, é baseado na sua experiência passada da libertação realizada por Deus quando ele estava numa situação difícil. Nebe, estou acuado. Nos versículos 2 e 3, ele apela a seus adversários, como é possível que eles continuem com suas acusações falsas, se é óbvio que Javé tem sido gracioso por ele e que, portanto, ele é justo. À luz disso, ele adverte seus oponentes a repensarem a sua ação, desistirem do seu caminho pecaminoso e retirarem suas acusações. Versículo 4. Depois devem buscar um relacionamento correto com Deus. Versículo 5. O versículo 6 parece representar o descontentamento ou dos seus oponentes, a Anderson, ou dos seus amigos Kidner, enquanto o versículo 7, confira Isaías 9:3, expressa a alegre satisfação do salmista. Finalmente, no versículo 8, sua confiança em Deus resulta na certeza de que não passará nenhuma noite acordado com preocupações e temores, mas assim que deitar vai pegar no sono, seguro do cuidado de Deus. Título: vem introdução 3, 1, 2, 3, versículo 1, ó Deus, que me fazes justiça, literalmente Deus da minha justiça. Javé é o que mantém a justiça, a quem o salmista clama por vindicação. 1 Reis 8:32. Dá-me alívio, literalmente tu me alargaste, me deste espaço, me libertaste. A NVI considera o modo do verbo equivalente a um imperativo, confira versículo 1. Versículo 2, ó poderosos, literalmente filhos do homem, provavelmente uma referência a membros ricos ou influentes da comunidade, confira comentário de 49:2. Versículo 3, piedoso, no hebraico Rashid, não é Hazid, que não tem no acento no S, alguém que pratica resed. Comentário de 5:9, alguém que é leal para com as obrigações legais da aliança nos seus relacionamentos, tanto com os homens quanto com Deus. Confira 18:25, 86:2 e 109:16. Mas especificamente alguém que é fiel e dedicado ao serviço de Deus. Versículo 4. Quando vocês ficarem irados, literalmente tremerem, tiverem grande admiração, a NVI segue a Septuaginta, irar-se. Aqui e em Efésios 4:26, aquietem-se, calai-vos. Na ARC, sossegai. Na ARA, sacrifícios como Deus exige ou oferecidos com o ritual correto ou apresentados com a atitude correta e acompanhados de vida correta. Deuteronômio 33:19, Salmo 51:19, 1 Samuel 15:22 e 2 Samuel 15:12. Versículo 6, alguns estudiosos Kidner interpretam o versículo 6a como o desejo dos amigos do salmista, e o versículo 6 como a oração dele, o bem, prosperidade material. Versículo 7, ou até mesmo a chuva
que a promove, Deuteronômio 28:12, Jeremias 17:6. O rosto de Deus significa a sua presença e a expressão dos seus sentimentos. Número 6, 24-26. Fazer resplandecer a luz do rosto, elevar a luz é sorrir, mofar-te ou demonstrar aprovação ou favor. BLH, olha para nós com bondade. Provérbios 16:15.